Graças a Deus. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre, o nosso amado Salvador. A paz do Senhor a todos. Nós louvamos a Deus de podermos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Uma noite quente, né, irmãos? Um dia bastante quente. O nosso ambiente aqui é quente, mas com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e com a fé dos irmãos, nós vamos, se Deus quiser, nós vamos rebaixar isso aqui muito em breve. Em breve estaremos colocando o ar-condicionado aqui na nossa congregação, para a glória de Deus. Pela fé nós já fizemos toda essa divisória aí no drywall, que não foi fácil, né? Agora a gente já vai, se Deus quiser, comprar esse rebaixamento aqui em isopor, e depois a próxima etapa é nós colocarmos o ar-condicionado aqui, para a glória de Deus, para ficar mais confortável, né? Ter mais ânimo para dar glória a Deus, para glorificar o nome de Jesus, né? Levantar, exaltar o nome de Jesus. Eu conto com a ajuda dos irmãos em oração e também financeira daqueles que puderem sempre colaborar e ajudar na obra de Deus. Amém? Louvado seja Deus por tudo que Ele já fez conosco aqui nesta noite, pelos louvores, pela sua palavra, pelas orações que nós já fizemos a Ele aqui, e sentimos que Ele está no nosso meio. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Tiago escreveu. As crianças estão liberadas, tá bom? As crianças vão para a salinha, como sempre, esquecendo às vezes das nossas crianças. Elas vão para o culto deles lá, tá, irmãos? Lá eles têm o culto das crianças, eles não vão lá, as tias não estão indo lá simplesmente para cuidar das crianças, para os pais ficarem à vontade, não. Lá elas aprenderão acerca de Jesus, da palavra de Deus, e serão edificadas também pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Carta de Tiago, capítulo 5. Tiago é antes de Pedro, depois de Hebreus, antes de Pedro, mas por final, né? Tiago, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 7 ao verso de número 11. Pedir que Deus, com sua graça, nos ajude nesta noite a falar a sua palavra. Versículo 7 ao versículo de número 11. Também está aqui na tela, vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, por fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a Tua palavra seja pregada nesta noite para a glória do Seu nome, para o louvor da Sua majestade, que o Espírito do Senhor possa aplicá-la em nossos corações, e que o nome de Jesus Cristo seja verdadeiramente glorificado mais uma vez. Nós Te rendemos graças e deixamos tudo nas Suas mãos para a glória do Seu louvor e da Sua majestade. Em nome do Senhor Jesus é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Paciência nas tribulações. Tiago, irmãos, ele inicia e finaliza essa carta exortando os cristãos para que tenham paciência. Se vocês prestarem bastante atenção, e com paciência e com perspicácia, olhar o início da carta de Tiago, vocês vão ver que ele inicia falando de paciência, termina falando de paciência. E só nesses primeiros versículos que nós falamos aqui, ele vai falar por 2 vezes sobre paciência.
Interessante isso aqui. Porque nós sabemos que o ápice da vida cristã é o retorno de Jesus Cristo. Nada é mais interessante para a nossa vida cristã do que o retorno de Jesus. Essa é a grande mensagem escatológica que foi pregada, que é pregada em todos os tempos da palavra de Deus, a vinda de Jesus. E nós sabemos que para a vinda de Jesus, quando Jesus vier, é necessário que nós estejamos preparados, despertos, alicerçados, olhando mesmo para Jesus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que Ele irá voltar. Ele pode voltar amanhã, talvez nós nem chegamos até meia-noite de hoje. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode voltar daqui a 2 meses, nós não sabemos. Mas também pode demorar um bom tempo. Pode demorar 2, 3, mas quantos anos nós estamos aguardando? Inclusive, Pedro, ele cita que os rebeldes criticaram a ele porque a vinda do Senhor estava demorando. A vinda do Senhor estava tardando e Pedro vai falar, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor é como um dia. E nós já passamos de mais de 2000 anos de igreja neotestamentária e Jesus Cristo ainda não voltou. E nós olhamos para o que o mundo está acontecendo no mundo e a gente dá-se a impressão que Jesus está para voltar. O retorno de Jesus está perto, mas nós não sabemos quando. E para então que nós não sejamos pegos de surpresa e nós não venhamos nos desleixar e esquecer as doutrinas, esquecer a palavra de Deus. E nós às vezes, o Senhor está demorando a vir, e eu vou ter uma vida resoluta, vou ter uma vida comum, eu não vou olhar como a Bíblia manda eu olhar, e você acaba se esquecendo disso, e por causa das lutas e das tribulações e dos problemas, você pode esquecer a vinda de Jesus. É necessário então que tenhamos paciência. É preciso suportar as aflições, é preciso suportar com paciência as dificuldades, até a volta de Jesus. São muitas lutas. E Pedro falou, importa por muitas tribulações, irmãos, entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus com uma vida arregalada, com uma vida tranquila, em paz com o mundo, em harmonia com este mundo, e assim nós vamos entrar no reino de Deus. Não é assim que funcionam as Escrituras. O próprio Cristo, ele pregou amor, pregou paz, pregou harmonia, e ele foi levado à cruz. Renunciou toda a sua glória no céu, deixou tudo o que tinha no céu, desceu às partes mais baixas e passou pelas aflições, pelas angústias, e foi crucificado para que ele alcançasse milhões e bilhões de pessoas e almas no mundo inteiro por causa do seu sacrifício e a sua renúncia. E é isso que a Bíblia tem para nós, meus irmãos. Paciência. E Tiago vai nos mostrar aqui, nesta noite. Tiago, ele era o irmão do Senhor. Ele era um dos irmãos do Senhor Jesus. A maioria dos teólogos acreditam que esse é o Tiago que escreveu esta carta. Interessante que esta carta ela é universal. Tiago não escreveu especificamente para uma igreja. Ou como Paulo, muitas das vezes ele escreveu para Timóteo, ou para Tito, ou para Filemon. Não, a carta de Tiago aqui, ela é uma carta universal. E a carta que Tiago escreve, ela é uma carta prática. Tiago, ele não se preocupa muito com a teologia na teoria, mas ele, se vocês lerem a carta de Tiago, vocês observarão que o que ele está exortando as igrejas é que se pratique o que a palavra nos ensina. Então, é uma carta na prática, vivenciar o que Jesus vivenciou, o que Jesus nos ensinou, o que os apóstolos ensinaram para nós. Nós precisamos, então, estudar a carta de Tiago, a mente de Tiago, o que ele quis escrever. Havia muitas perseguições naquela época, a luta era demais, enfrentamento era demais.
As perseguições eram muitas. E Tiago escreve então para a igreja que estava espalhada pelas 12 tribos. Ele, logo no primeiro capítulo, ele fala, as 12 tribos que estão espalhadas. Ele faz uma conotação das 12 tribos de Israel com a igreja, a irmandade hoje, da nova aliança, os cristãos que estariam espalhados também em todo o Império Romano, em toda a colônia, até nações adjacentes. Então, ele escreve para essas igrejas, a Igreja Universal. Agora, tinha um problema que Tiago estava tentando resolver, é que em muitas igrejas havia muitas pessoas ricas, e incrível que pareça, dentro das igrejas, haviam ricos que estavam oprimindo os pobres. Havia o rico que eles se gloriavam mais, os irmãos ricos que se gloriavam mais por serem abastados, ricos, e havia muitos irmãos pobres. E eles oprimiam esses irmãos que eram pobres. Por isso Tiago entra com essa carta. Tanto que em uma das passagens, Tiago diz o seguinte: ei, a vós ricos que já tendes o vosso consolo, porque vocês já têm os vossos consolos, mas ai dos pobres. E Tiago falando, olha, vocês ricos já têm um consolo de vocês, tem tudo aqui nesta vida, está tudo bom, vocês são abastados. Ai de vós, porque o coração de vocês, mesmo sendo cristãos, estão sendo colocados nas riquezas. Então Tiago, ele entra, vocês podem ver aqui no capítulo 5, ei, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. E ele diz, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. E logo depois que ele dá essas exortações aos maus ricos dentro da igreja, Tiago, então, ele entra com a palavra da paciência. Veja que ele vai falar de um exemplo do agricultor. Tiago, ele vai mostrar aqui o exemplo do agricultor, esperando a vinda do Senhor. No versículo 7, ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Aí ele fala, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuva, temporã e seródia. Ele fala, portanto, em outras palavras, façam assim, meus irmãos, quando vocês forem perseguidos, tenham paciência. Tenham paciência nas perseguições. Além das perseguições externas, por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho, havia as perseguições internas. Mas estas perseguições, Tiago está dizendo, ela vem para abalar a sua fé, ou seja, a nossa fé, para nos desanimar em relação à nossa comunhão com Deus e com Cristo e a sua palavra. Então ele disse, tenha paciência, sede paciente, mesmo na tribulação, até a vinda do Senhor. Ou seja, até que o Senhor venha, nós precisamos de paciência, porque a nossa jornada, ela é longa, a nossa jornada, ela não é fácil, irmãos. O nosso caminho é estreito, não é um caminho largo. Nós vamos pisar em espinhos, em pedras, vamos enfrentar escorpiões, sol escaldante do deserto, vamos enfrentar a fúria do mundo, as trevas que não quer que nós tenhamos comunhão com Deus, e isso tudo vai vir sobre nós, tribulações e angústias, para nós desanimarmos no caminho. Para você deixar a sua cruz e falar, não aguento mais, eu não suporto mais, eu vou deixar a minha cruz aqui agora, não vou levar a minha cruz mais. É isso que vem as tribulações, as perseguições, porque você é crente, porque você serve a Deus, não é por mais nada, nem menos, é porque você é uma filha de Deus, dentro de você habita o Espírito Santo que o mundo não pode receber. A Bíblia diz que o mundo não conhece, mas está em vós, vocês conhecem.
Então essas perseguições sobre nós, elas serão ferrenhas, irmãos, aqui neste mundo. Não estranha a ardente prova que vem sobre vocês, Pedro falou, para nos desanimar, para tirar você da presença de Deus, para você achar que você está perdendo tempo. Quanto tempo estou aqui na presença de Deus? Quantos anos estou dentro da igreja, orando, as coisas não acontecem. Buscando, eu não vejo nada de sobrenatural. Mas o inimigo quer que você realmente desanima. Então ele fala, sede pacientes. Você precisa esperar a segunda vinda de Jesus com paciência. Assim Tiago exorta aos seus que esperem com paciência os poucos anos que restam. Então ele cita sobre o agricultor. Ele vai citar como experiência, irmãos, como exemplo, na verdade, como que o agricultor faz. Ele diz aqui, olha, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. O agricultor, o lavrador. Essa escritura fala constantemente, irmãos, das chuvas temporã e seródia, porque essas chuvas eram de suma importância para o agricultor, e eles esperavam essas duas chuvas. A terra da Palestina era escassa de chuva. Então, Tiago, ele usa esses exemplos aqui do agricultor, que ele vai plantar, que ele vai regar, ou seja, que ele depende da chuva para que venha regar aquilo que ele plantou, aquilo que ele está ali trabalhando naquela terra. E o que o Tiago quer dizer é o seguinte, o agricultor também, ele depende da estação climática. Ele depende das chuvas que vêm do céu, que vêm de Deus. Não tem como o agricultor fazer as suas plantações e ao mesmo tempo ele planta hoje, amanhã já nasceu. Aí planta no outro dia, cadê o fruto? Não tem, o agricultor não pode ficar assim. Ele precisa plantar, colocar a sua semente, adubar e esperar com paciência a chuva seródia, a chuva temporã, as estações corretas do tempo para que possa produzir, desenvolver, crescer o que ele plantou, para que ele possa então, com o passar, chegar no tempo ideal, começar a colher os frutos. E Tiago está exemplificando aqui com esse agricultor. Tenha paciência, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Nós sabemos aqui que aqui no Nordeste, irmãos, quando eles plantam, os agricultores, eles passam uma prova muito grande, porque vocês sabem que é uma terra muito seca. E eles fazem promessa a Padim Padiciço, fazem promessas a deuses que eles não conhecem, porque eles dependem da chuva, os agricultores dependem da chuva. E Tiago quer dizer aqui o seguinte, olha, vocês não têm comando sobre a chuva, não adianta vocês ficarem atribulados, desesperados, para que essa semente possa brotar, porque o dono que faz essa terra germinar vem do céu, vem de Deus. É Ele que vai fazer essa planta germinar, desenvolver, crescer. Então tenham paciência. É um grande exemplo para nós, irmãos. Tiago está mostrando aqui no agricultor, para que nós possamos aprender com os agricultores, aprender como eles fazem as plantações e precisam esperar o tempo certo para que dê fruto, para que eles possam depois colher o fruto. E muitas das vezes nós não temos esta paciência. Nós não conseguimos ter essa paciência. Nós queremos já que as coisas acontecem. Nós já queremos que amanhã já seja tudo resolvido, os nossos problemas, as nossas lutas. E nós esquecemos que nós estamos na presença de um Deus vivo, de um Deus que é Ele que vai fazer produzir, desenvolver a nossa vida espiritual. E que nesse momento de sequidão em que a chuva não vem, que nesse momento de provação que nós não estamos alcançando essa chuva, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está trabalhando nos nossos corações, está formando o nosso caráter, a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele, através dessa sequidão, dessa provação, e requer de nós paciência. Paciência é a palavra aqui nesta noite. O agricultor precisava dessa paciência.
Assim somos nós também. A paciência, irmãos, é um dos frutos do Espírito. É um dos frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência. Aí tem benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, mas um do fruto principal, do fruto do Espírito nas nossas vidas, que precisam ser desenvolvido, é a paciência. E somente pelo Espírito Santo, através das leituras da Bíblia, da oração, de uma comunhão com Deus, é que nós podemos construir, que o Espírito Santo possa construir dentro de nós a paciência. Sem ela nós não conseguimos. A palavra paciência vem do grego macrotomia. Essa palavra macrotomia significa, irmãos, uma paciência longa, uma paciência extensa, que nós devemos esperar ela. Então, Tiago usa o grego macrotomia, ou seja, tenham uma grande paciência. Mas essa paciência, irmãos, ela não é produzida por mim, nem por você, pelas suas atitudes, não. Essa paciência, ela é produzida na nossa comunhão com Deus, quando nós colocamos Deus acima de tudo nas nossas vidas. E Ele vai trabalhando no nosso caráter, na nossa jornada, na nossa caminhada, para que nós sejamos filhos e filhas de Deus que espera no Senhor com paciência, porque vale muito mais a pena esperar no Senhor com paciência. Como disse o profeta Isaías, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Mas é esperar com paciência. Nós precisamos que o Espírito Santo desenvolva isso nas nossas vidas. Jesus falou em Lucas 21:19, na vossa paciência possuir as vossas almas. E as nossas almas estão entrelaçadas à nossa paciência. Quantos que se perderam, irmãos, por causa da falta de paciência? Quantos que deixaram os caminhos do Senhor? Quantos deixaram de ser crente por falta de paciência? Quantos que foram para o mundo porque não suporta mais a vinda de Jesus? Ele não vem, eu não suporto essa luta, essas provações, essas dificuldades, e eu não quero mais saber desse negócio de crente, de ser cristão, não vou ser mais fiel. E por causa da paciência, deixar os caminhos do Senhor. Então nós precisamos entender como que Deus trabalha nas nossas vidas, como que Jesus trabalha em nossos corações, e Ele está fazendo isso, irmãos, para nos edificar espiritualmente. Paulo, em Romanos 12, versículo 12, ele disse, alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Alegrai-vos na esperança e na tribulação, tenha paciência, tenha cuidado. No versículo 7, ele ainda fala o seguinte, vejam bem, eis que o lavrador, no versículo 8 ele fala, sede vós também pacientes. Ele fala novamente, olha bem, ele fala que o lavrador precisa de paciência, o lavrador, o agricultor precisa de paciência, e no versículo de número 8 ele fala, sede vós também pacientes. Ele torna a repetir com ênfase, irmãos, fortalecei os vossos corações. Ele repete, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, sede vós também pacientes, assim como o agricultor, e fortalecei os vossos corações. Vede, irmãos, que a nossa paciência está relacionada em nosso coração, no fortalecimento do nosso coração, um coração forte, um coração preparado pelo Espírito Santo, um coração que realmente está voltado para o Senhor, irmãos, que independente das lutas e das provações e das dificuldades, das perseguições, você está com o coração voltado para o Senhor Deus, voltado para Jesus, e você fala, Senhor, não dependo dessas lutas, mas eu quero continuar te adorando, te louvando, te glorificando, independente daquilo que você está atravessando. Mas ele diz, fortalecei os vossos corações, um coração forte, um coração fortalecido no Senhor. E ser paciente aqui, irmãos, é um comando, é uma ação contínua que somente pode ser obedecido no poder do Espírito Santo. Por isso,
que é o Espírito Santo, é que pode fazer esse trabalho nas nossas vidas. E Tiago diz, então, fortalecei o vosso coração, ou seja, permaneçam firmes, tenham uma estrutura sólida para sustentar, de modo que você não caia. Olhando para Jesus com o coração, tome a decisão da sua vontade, sempre que tiver opção de ter essa atitude que possa suportar atrasos, suportar o sofrimento e de nunca desistir, nunca voltar atrás. Mas olhando para Jesus, não ceda a uma explosão de temperamento, irmãos. Isso que Tiago quer, é isso que Tiago está falando para nós. Muitos às vezes falham, caem, falham para conosco. Às vezes nos sentimos ofendidos e às vezes nos esquentamos muito rápido e não temos paciência diante das provações, das lutas, aquilo que está ao nosso redor. E nós corremos o risco de perder a comunhão com o nosso Deus. Precisamos ter o coração fortalecido e ter a paciência diante dos problemas que nos afetam no nosso trabalho, com o patrão, com amigos, com parentes, com os irmãos em Cristo. E ter essa paciência, porque a vinda do Senhor está próxima. Isso pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Macotomia é a imagem de um longo pavio antes da explosão, irmãos. É esperar que esse pavio se queime e que essa bomba se exploda. Então é necessária a macotomia, essa paciência gerada pelo Espírito Santo. Por isso nós não devemos nem ter, irmãos, pavio. Nem pavio nós não devemos ter. Porque tem crente que diz, eu tenho pavio curto, não mexe comigo porque eu tenho pavio curto, não pode tocar nisso porque logo eu explodo. É necessário que o verdadeiro cristão não tenha nem pavio, para que você não venha explodir, porque você precisa de paciência para lidar com seu marido, com a sua esposa, paciência para lidar com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Precisamos de paciência o tempo todo que estamos aqui, para que tenhamos uma vida serena, uma vida meiga, humilde, simples, serena, em comunhão com o nosso Deus. E isso faz parte da paciência trabalhada nas nossas vidas. Muitos estão se explodindo, muitos estão estourando por qualquer coisa, qualquer motivo, e estão perdendo a sua paciência e a sua comunhão com Deus. Porque, irmãos, o seu irmão que está do seu lado, ele não é culpado. No verso 9, São Tiago diz, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, e eis que o juiz está à porta. Por que Tiago fala isso? Devido às muitas opressões pelos ricos, irmãos, e grandes lutas travadas, o caminho natural seria lamentar sobre o seu estado de prova. Tiago nos alerta sobre o perigo de querer culpar injustamente aqueles ao seu redor. É isso que às vezes vai nos causar. Às vezes passamos por tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades, e fulano é culpado, ciclano é culpado por isso que eu estou passando. Não, ninguém é culpado pelas lutas e pelas provações que você está passando, e muitas das vezes nem você mesmo não é culpada ou culpado. Mas essas provações, essas dificuldades venham para que você tenha uma comunhão com Deus, como eu já disse, para que o seu coração seja fortalecido nas lutas, irmãos, e o nosso coração vai ser fortalecido nas lutas, nossa vida espiritual. Quanto mais às vezes somos provados e passamos por grandes provações, no final dessas provações, nós saímos grandes, como gigantes, edificados, gigantes da fé, estruturados espiritualmente. Não tem nada mais que nos abale. Pode vir tempestade, furacão, terremoto, pode vir o problema que vier, todos os demônios contra nós, a nossa fé está fundamentada em Cristo por causa das provações, por causa das dificuldades, mas a nossa fé, ela é alicerçada. Então ele diz aqui, os irmãos, para que eles não vos queixeis uns contra o outro,
Porque o diabo, irmão, sempre vai querer dividir e conquistar. Essa é a vontade de Satanás. Satanás sempre vai lutar contra a igreja do Senhor. Ele divide para conquistar. Ele divide o casal para conquistar a família. Ele divide as pessoas para depois tomar posse do coração. E o inimigo vai sempre lutar contra a igreja, contra a nossa fé, contra a nossa vida de comunhão com Deus. Vai lutar no seu casamento, vai lutar na vida com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. O diabo vai estar sempre pronto ali para dividir diante das lutas e das provações. Ele fez isso com Adão e fez isso com Eva lá no jardim do Éden e dividiu o casal. Toda a humanidade caiu. Ele sempre vai estar disposto e animado para querer destruir a nossa fé e a sua comunhão com Deus. É necessário paciência. É necessário que você entenda que a provação que você está passando não é culpa da sua mulher, não é culpa do seu marido, não é culpa do seu filho, de seu pai. É você que precisa estar em comunhão com Deus, em uma intimidade mais profunda com Deus, para compreender a sua situação espiritual, para que os olhos espirituais sejam abertos, irmãos. Os nossos olhos precisam ser abertos. Tirar as escamas dos nossos olhos, tirar as traves dos nossos olhos, para nós compreendermos o sentido dessa comunhão com o Senhor. E Paulo já havia também exortado os irmãos em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, fazei todas as coisas sem queixas, nem discórdias, sem murmurações, sem invejas, sem contendas. Quantos escândalos nas redes sociais, no meio das igrejas, quantas lutas por falta de paciências, pastores se degladiando com outros pastores, irmãos contra irmãos nas redes sociais, quantas coisas horríveis nós estamos vendo, porque perderam a comunhão, irmãos, a simplicidade em Cristo Jesus. O inimigo está conseguindo dividir muitos setores da igreja, muitos irmãos, está conseguindo isso porque está atacando na veia principal dos cristãos, por falta de paciência. Tiago, então, ele entra com o segundo exemplo. Ele fala aqui, tenha como exemplo, no versículo 10, ele diz, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que para que este evangelho se chegasse até nós, os homens no passado sofreram muito. Nós sabemos que Isaías, Jeremias, Ezequiel, esses homens de Deus, Daniel na corte de Nabucodonosor, todos eles sofreram grandemente por amor a Deus, e não foram simplesmente 1 ano, 2 anos, foram anos sofrendo, padecendo por amor a Deus, por amor a Cristo, com paciência. E Tiago, então, ele dá o exemplo dos profetas. Em Hebreus capítulo 11, 35, diz o seguinte, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, falando dos profetas, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Veja, irmãos, quanto que os profetas sofreram por amor a Deus. E Tiago, então, ele cita como exemplo a aflição e paciência dos profetas. E nós devemos aprender com os nossos irmãos do passado, irmãos, com aqueles que sofreram, padeceram, açoites, foram cerrados, maltratados, por amor a Deus, tiveram essa paciência. E nós muitas das vezes não queremos ter essa paciência diante das lutas e das tribulações e diante das provações que nós estamos passando. Por isso é necessário nós muitas das vezes estarmos meditando nas Escrituras para nós ver a situação de que passou os homens de Deus no passado.
para que nós possamos aprender, irmãos, como ter essa comunhão com o Senhor. A vida de sofrimento deles confirma sua mensagem. Por isso você deve suportar as aflições. Uma vida fiel e piedosa causa muito mais impacto, irmãos. Ele não quer que nós sejamos fiéis, não quer que nós sejamos piedosos, porque isso causa impacto. Por que o mundo se desespera diante da igreja? Porque a igreja não se dobra, porque a igreja ela é a igreja de Cristo. Ela não é uma igreja destruída, não é uma igreja que será derrotada. Ela é uma igreja fiel, piedosa, diferente dos costumes do mundo. A igreja é santa, porque a igreja aprendeu a ter a paciência de Cristo. Quando nós olhamos lá para Isaías 53, nós vemos ali o que Jesus teve paciência para ser levado à cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. A paciência dos profetas. E ele fala então, no versículo de número 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, e cita Jó, vejam, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste os fins que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Por fim, ele cita Jó. Nós conhecemos a história de Jó. A atitude de Jó, irmão, não foi uma paciência passiva, não, mas sim um espírito valoroso. Ele enfrentou as suas lutas, as ondas da dúvida. O desastre em tudo se tornava ainda muito mais pesado. Com tudo isso, a sua fé se tornou ainda mais robusta, onde conseguiu chegar a outra margem. Jó foi torturado pelos seus amigos, que o perturbavam constantemente, interrogantes, mas a sua fé não o deixou questionar e muito menos se queixar de tudo que ele passou. Jó não questionou, não murmurou contra Deus, ele deu glória a Deus nos momentos mais difíceis. Até mesmo quando a sua mulher mandou ele amaldiçoar a Deus, ele falou, como falas umas loucas, assim falas tu. Jó estava ligado em Deus, sem saber o que estava acontecendo no mundo espiritual. Se a honra de Deus estava em jogo e não, se era o espírito do diabo que estava lá jogando ele contra Deus, Jó não sabia dessa luta espiritual. Mas ele honrou a Deus, sem saber daquilo que ele estava passando, sem saber das provações que ele estava passando, se aquilo tinha alguma coisa a ver com Deus, mas ele honrava o Senhor. Assim são as nossas lutas também, irmãos, as nossas provações, as nossas dificuldades que nós estamos enfrentando. Deus vai honrar às vezes o nome dele através das lutas e das provações que você passa, das dificuldades que você está enfrentando, mas a verdade é que Deus deve ser glorificado nas lutas e nas aflições. O mundo precisa ver em nós, irmãos, a paciência de Cristo, porque a nossa vida espiritual vai servir de testemunho contra eles no dia do julgamento, em que a igreja vai estar sentada ao lado de Deus para o juízo final, como Tiago fala aqui, eis que o juiz está às portas. Por quê? Porque nós, a igreja, os irmãos em Cristo, os filhos de Deus, que sofreram amarguradamente as provações, as dificuldades, vai se assentar ao lado de Deus para julgar os ímpios pecadores que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então as suas provas terão fim, as suas lutas terão fim, as suas dificuldades terão fim, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Em breve Jesus voltará para te livrar das suas aflições, das suas angústias, das suas provações. E quem sabe, Jesus pode voltar logo, nós não sabemos, mas o juiz está à porta. Ele cita aqui, como Jó fala lá no capítulo 42, no versículo 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Você vai passar por tantas provas, tantas lutas, tantas aflições, tantas angústias, mas o seu estado de bênção será maior do que as suas aflições.
do que as suas angústias, do que as suas provações que você está passando. Por quê? Porque Deus é justo. Deus, Ele é justo, Ele conhece o coração dos seus filhos e das suas filhas, das suas fraquezas e das suas injúrias. Nós não servimos a um Deus morto, irmãos, mas um Deus que conhece as nossas aflições, um Deus que conhece as suas lutas e as suas dificuldades. Ele diz para nós nesta noite: tenha paciência na decisão que você vai tomar, naquilo que você está pensando em dar um passo pela frente. Tenha paciência, ore mais um pouco, espere mais um pouco, ande na presença de Deus mais um pouco, se aproxima de Deus mais um pouco, e tenha paciência, porque as portas se abrirão em breve, porque nós temos um Deus que abre porta. Nós temos um Deus que cria porta. Nós temos um Deus que abre as portas para o seu povo. Ele não deixa o seu povo lá na boca do leão sofrer e morrer na boca do leão. Ele não deixa na fornalha de fogo, Ele livra da fornalha de fogo. É o Deus vivo que nós servimos. É um Deus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Está à direita do Pai, intercedendo por nós, e nos deu o seu Espírito Santo. Portanto, tenha paciência. Paciência em Jesus. Paciência com a palavra de Deus, paciência no poder do Espírito Santo, porque você vai conseguir. Os profetas conseguiram, Jó conseguiu, e nós iremos conseguir também, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. É isso que Jesus quer de você, minha irmã, meu irmão. Tenha paciência nas tribulações, tenha paciência nas angústias, com seu marido quando você estiver em casa, com a sua esposa quando estiver em casa, com o seu patrão, com aquela pessoa que te persegue no trabalho, com as lutas e provações que você passa porque é crente, com as dificuldades financeiras que está atravessando, com os problemas espirituais, psicológicos que enfrenta, com as enfermidades que está enfrentando. Tenha paciência, que o Senhor vai abrir umas portas. Ele abre porta, porque Ele é um Deus vivo, irmãos. Ele está presente aqui no nosso meio nesta noite. O Espírito Santo está aqui no nosso meio nesta noite. O Espírito de Deus está aqui quando nós estamos louvando, quando nós estávamos orando. Eu senti a presença do Espírito Santo, e não é demagogia, porque eu senti a presença do Espírito Santo, e Ele está aqui para renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa alegria, a nossa esperança, e fala para nós nesta noite: tenha paciência, que você vai vencer. Você vai vencer. Jesus não te chamou para você ser um derrotado, não. Tiago não escreveu isso aqui para te humilhar, não. Ele não escreveu aqui para pisar em nós, não, mas para nos exortar, para nos ajudar. O nosso coração quebrantado, o nosso coração ferido, o nosso coração abatido, o nosso coração cabisbaixo, machucado, que só a graça de Deus que pode curar, que só o Espírito Santo de Deus que pode acalentar nosso coração, que só a palavra de Deus que pode nos fortalecer nos momentos de angústia. Não há nada que possamos fazer se o Espírito não vier fazer sobre nós, e Ele quer fazer isso na sua vida. Ele está trabalhando. É porque você quer que Ele trabalhe do seu jeito. Você está pensando que Ele vai trabalhar de uma outra forma, mas Ele está trabalhando do jeito dEle. E não adianta você querer fugir, não adianta você querer a morte. Ah, Senhor, eu vou me matar, porque você não vai se matar. Ah, Senhor, eu vou me desesperar. Você não vai fazer isso, porque Ele vai te prender, Ele vai te ajudar, Ele vai te encaminhar. Quando você pisa nesses caminhos pedregulhos, difíceis, caminhos apertados, Ele está ali com você. Ele é seu Pai, Ele é seu Deus, Ele é seu Mestre, Ele é seu Senhor, Ele é o seu amigo, Ele é tudo na sua vida. Você venceu até agora porque Ele está na sua vida. Você venceu até agora porque você tem tido a graça dEle na sua vida, e você não vai ser derrotado. Creia na palavra de Deus.
Creia nas Escrituras, creia no nome de Jesus, quando Ele te tirou das trevas e perdoou os seus pecados lá fora no mundo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus para sempre. O Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar no seu coração. E por isso que Ele está falando contigo nesta noite. Deixe Ele quebrar o seu coração, como aquele oleiro lá de Jeremias, como aquele vaso que foi quebrado. Vai te quebrando e vai te aperfeiçoando em paciência. Você vai ver como que a sua paciência vai aumentar, mesmo nas tribulações, mesmo nas angústias. E você vai ter a vitória no nome de Jesus. Você vai ver como que as portas espirituais vão se abrir. As portas do céu sobre a sua vida vai se abrir. Portanto, receba esta palavra nesta noite. Tenha paciência. Lembra dos profetas. Lembra de Jó. Lembra do nosso Salvador. Lembra da sua vida. Lembra de tudo que você passou no passado. Lembra do tempo que você vem enfrentando. Lembra das vitórias que você já teve. E receba a sua vitória, a sua bênção no nome de Jesus Cristo. O que começou a boa obra aperfeiçoará a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu sei que o Senhor está falando no seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração aqui nesta noite. E você está passando um filme na sua cabeça. Um filme na sua memória. Mas as bênçãos estão chegando. Tenha paciência. Deus Pai, Todo-Poderoso que estás no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela sua bondade e misericórdia. Que o Espírito do Senhor venha nos ajudar, ó Deus, preparar os nossos corações, que tenhamos corações, ó Deus, despertos pelo Espírito do Senhor, levar as nossas almas, nossas vidas, as Escrituras, para aprender com o Senhor o sofrimento que os profetas passaram e que o próprio Senhor Jesus passou por nós, tendo paciência e morrendo na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. Ó Deus, eu oro pelas suas ovelhas que aqui estão, pela vida dos teus filhos, por todos que aqui estão, pela necessidade espiritual, física, espiritual, psicológica. Ó Deus, que o Espírito do Senhor venha nesta causa, nesta dificuldade, nesta luta que os teus filhos estão passando e que eles sejam alicerçados pelo Espírito do Senhor e alcance paciência, meu Deus, diante das tribulações que eles estão enfrentando. Ó Deus, console os corações, as angústias e as provações, com a sua presença, com a sua graça, no nome de Jesus. Amém.